Olá, o Direito Sem Fronteiras de hoje fala sobre a extradição e todo o debate em torno do tema. A decisão de se extraditar ou não uma pessoa se baseia em princípios jurídicos internacionais ou também em questões políticas? Sobre isso, eu converso com o professor, doutor e mestre em Direito Penal, Mohamed Mahmoud, e com o professor e doutor Francisco Xavier, autor do livro Medidas Compulsórias, da deportação, a expulsão e a extradição. O Brasil já esteve no centro das discussões quando analisou o pedido de extradição feito pela Itália de Cesare Battisti. Agora o mundo acompanha a polêmica em torno do australiano Julian Assange, que conseguiu um asilo político na Embaixada do Equador, em Londres. Acompanhe os detalhes destes casos na reportagem de Carolina Pulga. Acusado de assassinar 4 pessoas na década de 70 na Itália e condenado à prisão perpétua no país, o ex-ativista de esquerda Cesare Battisti chegou ao Brasil em 2007, onde buscou refúgio político. O pedido de extradição de Battisti para a Itália gerou um embate diplomático entre os dois países. O Supremo Tribunal Federal autorizou a extradição do ex-ativista em 2009, mas deixou a palavra final para o então presidente Lula. Embora a Constituição disponha no seu artigo 102, inciso 1º, letra G, que cabe ao Supremo Tribunal Federal, aspas, julgar, fecha aspas, a extradição, esta Corte não detém a palavra final na matéria. A extradição, como todos sabemos, inscreve-se no rol de atos e procedimentos que formam as relações internacionais de um dado país. Matéria, portanto, indiscutivelmente da alçada do Poder Executivo. Não é o Supremo Tribunal Federal quem concede a extradição, como bem disse o ministro Marco Aurélio ainda há pouco, mas sim o presidente da República, a quem cabe a palavra final em matéria de relações internacionais. No dia 31 de dezembro de 2010, último dia de seu mandato, Lula optou por conceder o asilo a Battisti. O italiano deixou o complexo penitenciário da Papuda em junho de 2011, depois que o STF confirmou a decisão do presidente. O caso mais recente gira em torno do fundador do site Wikileaks, Julian Assange, que está refugiado na Embaixada do Equador em Londres desde junho deste ano. Ele é acusado de cometer abuso sexual na Suécia, que pede a sua extradição para o país. Mas o que Assange teme mesmo é que toda essa história não passe de um pretexto para que o governo sueco o entregue aos Estados Unidos, onde ele pode ser julgado por divulgar vídeos e documentos oficiais comprometedores do país. Em setembro, Julian Assange pediu no seu discurso na ONU por videoconferência que Obama colocasse um fim às perseguições contra ele e contra o site Wikileaks. Bom, como nós vimos na matéria que relata o caso de Cesare Battisti aqui no Brasil e agora um caso que chama a atenção do mundo inteiro, do australiano Julian Assange, nós podemos dizer que a decisão de extraditar ou não uma pessoa se baseia mais em princípios jurídicos internacionais ou também é uma questão política? Eu gostaria de dizer que a extradição, como um mecanismo de cooperação entre as nações, é um ato complexo, um ato que tem esse viés jurídico e tem um viés político. Isso, inclusive, foi debatido no segundo processo instaurado no Supremo Tribunal Federal a respeito do tema, que foi uma reclamação proposta contra o ato do presidente da República que se recusou à entrega diante da autorização conferida pelo Supremo Tribunal Federal. Então, ele seria um ato jurídico complexo e dotado de 3 fases. E isso constou do voto vencido do ministro Gilmar Mendes, no caso da reclamação essa que não foi conhecida, em que o ministro Gilmar Mendes afirmava que, no primeiro momento em que, perante a administração, perante o governo, no filtro que se faz, no encaminhamento ou não ao Supremo Tribunal Federal, que nesse momento residiria a capacidade discricionária do governante, do presidente da República, em definir se haveria ou não a plausibilidade para o desencadeamento desse processo complexo. Não foi, contudo, a opinião que prevaleceu. Inclusive, essa reclamação acabou não sendo conhecida
ministro Gilmar Mendes acabou sendo vencido, apesar de um voto de mais de 70 páginas, um voto muito bem fundamentado, em que ele apontava que, uma vez deferida a medida pelo Supremo Tribunal Federal, que não poderia o governante discricionariamente optar em entregar ou não. Que esse momento político estaria na primeira fase, não na terceira. Entendi. Então, quer dizer, a primeira fase no âmbito do Ministério da Justiça, no Ministério das Relações Exteriores, quando do encaminhamento disso ao Supremo, aqui sim, nessa primeira fase, haveria essa discricionariedade do poder executivo. A extradição é um ato jurídico procedimental que é exercitado politicamente por ato de soberania do Estado, né? E ele tem por fundamento a solidariedade entre os países, né? E a luta contra a impunidade, né? E, portanto, ela se volta na medida que se volta contra o crime praticado no exterior. Até porque eu lembro que o fato de alguém se fugir do distrito da culpa, procurar outro país para se esconder, tal, isso não é motivo para garantir a impunidade. Professor Mohamed, em relação ao caso de Julian Assange, que chama a atenção de toda a comunidade internacional e da mídia pelo mundo todo, ele afirma que tem muito medo de ir para a Suécia, apesar de provar que não cometeu os crimes pelos quais ele é acusado na Suécia, porque ele tem certeza que a Suécia vai encaminhá-lo para os Estados Unidos e lá é prisão perpétua até pena de morte. E a justiça britânica afirma que se ele colocar o pé fora da embaixada do Equador, vai cumprir a prisão e enviá-lo à Suécia. Nesse caso, pode haver uma pressão política pelo fato dos Estados Unidos estarem envolvidos nesse caso e o governo britânico está querendo se sentir pressionado a cumprir inflexivelmente essa determinação? A geopolítica está aí, a gente conhece os fatos, a gente conhece os protagonistas de todo esse palco das forças internacionais, a gente sabe dos interesses, a gente sabe o vespeiro em que o Julian Assange se meteu ao proceder esse comportamento, e ele é jornalista de formação. Uhum. Então, quer dizer, a gente tem grandes predicados, a gente tem que render homenagens ao papel dos jornalistas no país, levando em consideração que, em razão do jornalismo investigativo, muitos fatos vieram a lume e foram descobertos. Então, eu acredito que essa atuação dele lhe custou muito caro. Então, eu acredito que sim, exista uma pressão, não evidente, mas nos bastidores para que isso aconteça. Me leva a crer, tudo me leva a crer que isso exista e que essas componentes podem estar funcionando para que um caso de crime sexual, uma extradição de crime sexual, a princípio muitas existem, né? Mas essa ganhou um relevo muito grande pelo sujeito passivo dessa extradição. E o risco de ele ir para a Suécia e se sujeitar ao processo de crime sexual, que, como você bem salientou, ele não tem receio com relação a isso, é evidente que se houver promessa de reciprocidade e houver um processo criminal, uma investigação criminal nos Estados Unidos e a Suécia se alinhar e houver todo esse procedimento, existe o risco dele ir parar nos Estados Unidos. Agora, um caso de extradição pode chegar à Corte Internacional de Justiça? A questão é a seguinte: extradição é um procedimento entre estados, entre o estado requerente e o estado requerido. O Supremo Tribunal Federal, na reclamação a que fiz referência, a reclamação promovida pela República da Itália, o Supremo Tribunal Federal não conheceu do pedido de reclamação por entender que a ele não competia a apreciação de uma insurgência da República da Itália contra a República Federativa do Brasil. Justamente por quê? Porque a questão é de descumprimento de tratado. Então, escaparia a competência do Supremo Tribunal Federal julgar o presidente da República no seio do processo de extradição. Então,
nós temos um modelo chamado modelo belga de contenciosidade limitada, por meio do qual no seio do qual ao Supremo Tribunal Federal não caberia rever a decisão do presidente da República, como bem destacou o professor Francisco Xavier, que é um ato, à luz do artigo 84, 7º da Constituição, é um ato de soberania. Como pessoa jurídica de direito internacional, o Brasil se faz representar pelo seu presidente da República. Então, numa situação como essa, respondendo a sua pergunta, é possível que se vá parar no Tribunal Internacional da ONU, na Corte de Haia? É possível. E o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da reclamação, afirmou isso, que não caberia ao Supremo Tribunal Federal analisar o descumprimento do presidente da República a respeito do tratado, mas sim em outro foro, no foro da Corte Internacional, por descumprimento do tratado internacional. Todo tratado é uma tentativa bem-sucedida de harmonizar as legislações dos países subscritores desse documento. E assim como tem a previsão para concessão da extradição, em que circunstâncias, em que casos específicos ou genéricos se poderia conceder a extradição, tem também a ressalva do direito de negar essa extradição e com um elenco de motivações justas que certamente foram, nesse caso, perfeitamente invocadas. Bom, nós vamos para um breve intervalo e, na sequência, a gente volta a falar sobre os tratados internacionais que regem o tema extradição. Até já! No dia 31 de outubro, Brasília recebe o Fórum Direitos Autorais na Era Digital, um debate sobre os direitos de criar e consumir no mundo digital. O evento é voltado para juristas, autores e jornalistas. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site www.forumdireitosautorais.com.br. O Direito Sem Fronteiras de hoje está de volta e nós conversamos sobre extradição. E eu falo com o professor Mohamed Mahmoud, doutor e mestre em Direito Penal, e com o professor e doutor Francisco Xavier, autor do livro Medidas Compulsórias, a Deportação, a Expulsão e a Extradição. Bom, eu gostaria de começar esse novo bloco falando sobre quais são os fundamentos para a não extradição de nacionais. É uma previsão já do Código de Bustamante, acolhido por vários países, ou quase todos os países, que quando admitem a extradição de seus nacionais, limita a determinadas hipóteses. O Brasil, até a Constituição de 88, vedava expressamente. Mas, pelo artigo 5º, hoje já admite a extradição de seus nacionais. Quando nacional por naturalização, por crimes anteriores à naturalização. E, de qualquer forma, por crimes de tráfico de entorpecentes e drogas afins. Isso daí em qualquer circunstância e em qualquer momento. Eu gostaria de complementar que existem vários mecanismos de cooperação internacional. Nós temos o auxílio internacional, nós temos a extradição, nós temos agora a criação do Tribunal Penal Internacional, que inclusive permite a entrega de nacional. A doutrina costuma pontuar a distinção entre esses dois institutos, da extradição e da entrega, no caso do Tribunal Penal Internacional. Porque a extradição envolve
dois estados, o estado requerente e o estado requerido. Já o Tribunal Penal Internacional envolve esse organismo internacional e o Estado. A gente ainda não teve um julgamento de mérito a respeito disso, mas existe um pedido no Supremo Tribunal Federal que, na ausência eventual do presidente da Corte, do Pretório Excelso, o ministro Celso de Mello, no exercício da presidência, ele determinou o processamento desse pedido como petição, que é um procedimento residual, e no despacho introdutório desse procedimento, ele já assinalou que existem vários tópicos, vários temas insertos no Tratado de Roma, em que a doutrina já apontou sinais de contrariedade aos limites do poder constituinte derivado. Porque, por meio de emenda constitucional, o Brasil se comprometeu à sujeição à jurisdição do Tribunal Penal Internacional. Só que, no Tratado de Roma, existe a previsão de pena de caráter perpétuo. Então, a prisão perpétua, ela, numa primeira leitura, estaria se chocando com o artigo 5º da Constituição, que estabelece um rol de penas vedadas. Então, de maneira relativa, se proíbe a pena de morte, ressalvado o caso de declaração de guerra, banimento, dentre outras, e não só a pena perpétua, mas a pena de caráter perpétuo. Tanto que, infraconstitucionalmente, o Código Penal brasileiro estabelece um limite de 30 anos para o cumprimento de pena, mais ou menos sintonizado com o espírito de caráter perpétuo, né? Então, é importante que se tenha em mente que o Supremo Tribunal Federal está discutindo não só a questão, ou já sinalizou a necessidade de discussão desse tópico da constitucionalidade do Tratado de Roma relativamente à pena de prisão perpétua, mas também o ministro Celso de Mello já apontou a necessidade de se saber se ele mesmo, o Supremo Tribunal Federal, é o competente, tal qual, para processar a extradição, se ele seria, de fato e de direito, o órgão competente para processar o pedido de entrega do nacional, de entrega de alguém, de algum investigado por crimes contra a humanidade a ser sujeito à jurisdição do Tribunal Penal Internacional. E, então, nós temos esse pedido, que é um pedido de entrega do presidente do Sudão. Então, discute-se se o Brasil poderia ou não entregar esse... não um nacional, não um brasileiro, mas sim um estrangeiro que está em território nacional, é isso? Sim, e nesse pedido, processado como PET, né, como petição, o Supremo Tribunal Federal já sinalizou com a necessidade de análise de diversos tópicos do próprio Tratado de Roma e, dentre eles, a sua própria competência para processá-lo. Bom, um outro assunto que eu gostaria de esclarecer, que é mais relacionado aos detalhes da extradição. No Brasil, quem pode ser extraditado e quais as características? Nós sabemos, pelos casos que nós já acompanhamos, que, por exemplo, o crime que a pessoa teria cometido no seu país de origem, ele tem que existir aqui também. Tem que haver um processo de reciprocidade também. Eu gostaria que os senhores me esclarecessem esses detalhes que norteiam o processo de extradição. Sim, a extradição é concedida ao estrangeiro que está no Brasil, que cometeu crime no exterior e que fugiu da cena do crime, né? Como se essa fuga, com essa fuga ele estaria certamente pretendendo a sua impunidade, né? Ele não quer ser castigado. E o Brasil admite a entrega, a perseguição em seu território desse estrangeiro e a entrega ao país onde o crime foi cometido, como permite também dos brasileiros, nas duas hipóteses antes referenciadas, desde que haja cometido crime, e crime grave,
a nossa lei estabelece com pena superior a 1 ano, né? A gravidade, portanto, é mensurada pelo tempo de punição. Há tratados que fixam em 2 anos, porque países levam muito tempo para julgar e nós mantemos o preso, o delinquente preso. Às vezes, na hora de entregar, ele já cumpriu mais do que o tempo da pena que deve ser computado no país de origem, né? Então, essa é uma condição. A outra, que é muito importante, é que haja a dupla tipicidade e que o crime a que ele cometeu tenha correspondência no país. O estelionato cometido no exterior, haja uma correspondência, embora tenha outro nome, mas deve ter a mesma tipicidade. Professor Mohamed, a questão da reciprocidade é um critério importante na hora de se decidir extraditar ou não? Ah, sem dúvida. Levando em consideração que nós estamos num universo de colaboração mútua entre os Estados, diante do ideal de justiça, de não se deixar sem uma resposta penal o comportamento perpetrado fora do país, exige-se ou um tratado ou ao menos uma promessa de reciprocidade. O Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de dizer que, inclusive, não é necessário que isso passe, essa promessa de reciprocidade passe pelo crivo do Poder Legislativo, bastando que no âmbito do Poder Executivo, isso, entre os países, isso já se tenha efetuado. Como pesquisador de direito penal, eu gostaria de dizer algumas palavras sobre o Instituto da Extradição, principalmente para as pessoas que não são da área do direito. Quando a gente não está na casa da gente, normalmente a gente se sente desconfortável. Então a gente não sabe direito como se portar, não sabe o que tem atrás daquela porta. E assim é a situação do estrangeiro. O estrangeiro vive um deslocamento natural à sua condição de forasteiro. O estrangeiro tem naturalmente uma condição de vulnerabilidade. Ele não conhece o contexto cultural, ele não conhece o rumo da história, porque ele não está inserido. Me recordo uma obra de um professor de Colômbia chamado Edward Said, que é um palestino, que escreveu uma obra chamada Fora de Lugar, que retrata exatamente a situação do imigrante. E o imigrante passa por essa situação de vulnerabilidade e, em larga medida, o papel do Supremo Tribunal Federal é exatamente de focar essa situação e preservar de preservação dessa pessoa que está sendo sujeito ao processo de extradição, para evitar eventual perseguição que ele vá ter no país de destino. E veja que a extradição não necessariamente remeterá essa pessoa para o seu país de origem, mas, eventualmente, para um país distinto, como o caso do Assange. Uhum. Então, ele busca-se o envio dele para a Suécia e o receio dele de da Suécia ser posteriormente remetido aos Estados Unidos. Então, a minha preocupação que eu gostaria de deixar registrada como pesquisador de direito penal é que se concentre, acima de tudo, não com a preocupação de impunidade, porque normalmente os olhos se põem sobre o risco de impunidade, mas que se concentre numa oportunidade de preservação de direitos e garantias fundamentais. E esse é o papel fundamental do Supremo Tribunal Federal quando analisa os requisitos e pressupostos para a extradição. E a existência de um segundo juízo a respeito disso pelo presidente da República não me parece, talvez, tão prejudicial, levando em consideração que você confere uma outra oportunidade para evitar um risco de perseguição política e segregação ou sonegação de direitos e garantias fundamentais. Bom, eu agradeço a presença de vocês aqui no Direito Sem Fronteiras, que hoje fica por aqui. Nós falamos sobre a extradição. Eu conversei com o professor Mohamed Mahmoud, mestre doutor em Direito Penal, e com o professor e doutor Francisco
histórias: a deportação, a expulsão e a extradição. Eu agradeço a você